Eu sou Letícia Braga, gerente de educação financeira do PagBank, e o bate-papo de hoje é com o Marcelo Iuama, meu colega aqui do time de educação financeira. E este é o podcast Rende Mais, que faz parte do propósito do PagBank de democratizar o acesso ao sistema financeiro no Brasil. Nesse episódio, vamos falar do investimento que a maioria das pessoas faz quando decide pensar no futuro. Então fica com a gente para saber mais sobre isso, que a gente já volta. Rende Mais PagBank, descomplicando conteúdos financeiros que rendem muito. Quando a pessoa desperta para o mundo dos investimentos, em geral a primeira opção é a renda fixa. E isso tem uma explicação. Diz para nós, Marcelo, qual é a explicação? Pois é, Letícia, e eu sou a prova viva disso. Eu comecei meus investimentos por renda fixa. E a renda fixa é bastante atrativa para os investidores iniciantes. Por quê? Porque ela dá uma boa previsibilidade de quanto e como os recursos do investidor irão render. Legal. Eu consigo decidir, então, saber, na hora que eu estou colocando o meu dinheiro, quanto vai render? Como é que funciona isso? Existem 3 tipos de investimentos diferentes na renda fixa, né? Existe o pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. Agora eu vou explicar cada um deles individualmente, tá, Letícia? Por partes. Vamos devagar aqui. O pós-fixado é o seguinte. O pós-fixado, o título vem com uma taxa de referência que vai ser a base da rentabilidade do título. Normalmente, os títulos têm como referência o CDI ou a Selic. Ou seja, a variação da rentabilidade do título vai depender da variação da Selic ou do CDI. Legal. Pós-fixado. E o pré-fixado me interessou. O pré-fixado, ele é um pouquinho diferente. O pré-fixado, no momento da contratação do título, você já sabe exatamente quanto seus recursos irão render. Então, talvez você saiba que o seu título vai render 10% ou 15% ao ano, por exemplo, até o vencimento dele. Legal. Então, o pré-fixado eu já fico sabendo na hora que eu contrato, o pós depois. Mas seria bom se a gente tivesse um pouquinho dos dois, né? Porque a gente poderia medir melhor isso. Exatamente. A gente tem o tipo híbrido de renda fixa, que basicamente junta o modelo pós-fixado com o pré-fixado. Existem alguns títulos, por exemplo, que pagam uma taxa como fixa e o IPCA, por exemplo. Então a gente pode considerar que o IPCA é uma taxa pós-fixada e a taxa pré-fixada é a taxa fixa. Quando a gente junta esses dois em um título só, como rentabilidade, você tem um título híbrido. Então, no híbrido eu consigo garantir a inflação e mais algum ganho que vai acontecer ao longo do período da aplicação. Exatamente. Se esse título for IPCA mais uma taxa pré-fixada, exatamente isso. E por isso que chama renda fixa, porque a gente consegue, em alguma medida, seja por indicador ou seja pelo valor de fato, a gente consegue sim saber quanto tempo ou quanto vai ganhar, quanto vai render essa aplicação. Então, é uma excelente porta de entrada para quem está começando nesse mundo. Por isso, é preferido do pessoal. Perfeito. Legal. E aí, rendeu para você? Partiu investir? Começa agora a programar os seus investimentos, porque o hábito de hoje vai ser a tranquilidade financeira lá do futuro. Conta com a gente para isso, porque render mais é com o PagBank. Siga nossas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. E acompanhe também nas principais plataformas de podcast.